Hoje, irmãos, começando então a aula de introdução ao estudo bíblico, né, você que está com a apostila aí, eu não sei qual que é a página aí, se alguém quiser me cantar aí, eu agradeço. Página 20? Então, a aula 2 da introdução ao estudo bíblico, na verdade, o que nós queremos enfatizar aqui é que existe uma divisão cronológica da Bíblia. E essa divisão cronológica da Bíblia é importante para nos auxiliar no estudo bíblico, né? E também no que se refere ao contexto, para o entendimento de muitas passagens e eventos bíblicos. Então é importante você ter uma noção da cronologia. O que é cronologia? A ordem. Nós temos uma linha do tempo, começando em Adão, terminando na promessa final quando Jesus voltar, nós estamos nesse meio aqui. Mas existiram eventos históricos durante todo esse período, e entender essa cronologia, esse lugar no tempo é importante, porque às vezes alguma aplicação que você vai fazer, vai precisar desse entendimento. Quer ver um exemplo que nós fizemos? Pegamos Gênesis 4, já existia a lei cerimonial escrita? Não. E aí, então, me reforça o fato de que, provavelmente, então, Caim e Abel adoraram ao Senhor por um ensinamento através da tradição oral recebida dos seus pais. E aí eu posso, por exemplo, pegar um texto desse e tratar da importância dos pais no ensino espiritual e religioso dos seus filhos, mesmo sem conhecimento nenhum das Escrituras, porque Adão e Eva não tinham. A Bíblia revelada não tinha sido dada. Moisés só vai escrever isso milênios depois. Claro, provavelmente, né? Nós vemos que Deus tratava. Por isso que a questão do período lá que Hebreus fala que primeiramente ele falou aos pais, é essa revelação aos patriarcas, tanto Adão quanto Noé, Abraão e tudo mais. Não tinham a Bíblia, mas tinham Deus revelando diretamente a eles. Né? Mas veja, mesmo sem as Escrituras, havia uma responsabilidade dos pais em conduzir os filhos na adoração. E o fato de não ter a Bíblia escrita ainda traz um ponto mais favorável ainda naquela tese de que Adão e Eva eram crentes, desde o Éden. Mesmo eles tendo pecado, mesmo eles tendo desobedecido, eles continuaram crendo. E crendo na salvação, no Messias, no descendente da mulher. Tá? Então vamos lá. Os domínios mundiais é importante para você entender a cronologia. Nós estudamos recentemente Apocalipse, né, com a igreja. Você viu que eu tive que parar lá, acho que umas 2, 3 semanas, só para estudar Daniel na sequência dos domínios mundiais. Se a gente não estudasse Daniel, aquela sequência de Babilônia, os medo-persas, os gregos macedônios e os romanos, nada faria sentido. Então é importante você seguir essas questões cronológicas, até para interpretar alguns eventos e até questões proféticas a respeito da Bíblia. Então esse entendimento cronológico é importante. Os personagens, né, você tem, dentro desse estudo cronológico, por exemplo, há uma possibilidade de que Matusalém, que é o cara que viveu mais tempo, avô de Noé, tenha morrido ou um pouquinho antes do dilúvio, ou no próprio dilúvio. Quando você vai usando a cronologia, você vê que a idade de Matusalém, quando ele morreu tantos anos, é justamente a idade que bate com a época que foi o dilúvio. Então você fala, poxa vida, e aí? Matusalém era da linhagem, será que ele morreu antes, não morreu? E isso pode trazer uma reviravolta naquilo que você for pregar, naquilo que você for ensinar, dependendo da linha que você for seguir. Porque se ele era justo, da linhagem do justo, por que ele não foi para a arca? E só Noé? E aí, então, deve nos conduzir, então provavelmente ele morreu antes.
né? Porque se ele era da linhagem de Deus, morreu antes. Então, mas veja, é importante você saber questões da cronologia. A promessa, por exemplo, que Deus fez, ou que José do Egito pediu para os seus, para levar os seus ossos. Né? E a Bíblia faz questão de citar que isso foi feito. 430 anos depois. Olha o poder da tradição oral desse povo. José veio para o Egito, trouxe toda a família e falou, o dia que eu morresse, o dia que eu sei que Deus vai tirar vocês daqui dessa terra um dia. E o dia que vocês levam meus ossos juntos, enterra lá no lugar que o Senhor... Tal. Passa-se 430 anos, meu amigo. E o pessoal não se esqueceu dos ossos de José. Olha que coisa louca. Hã? Já tinha morrido 430 anos. A tradição, e não tinha nada registrado, era a tradição oral, passando de pai para filho. Olha, José que nos trouxe para cá, José que fez isso, José que fez aquilo, e ele se tornou grande. E ele disse que um dia o Senhor vai nos tirar daqui. E que a gente tem que levar os ossos dele para ir embora também. Olha, tá vendo? Então, essa cronologia, e você pega o próprio texto de José. Ele foi vendido por volta que ele tinha uns 17 anos de idade. Ele só se torna o administrador do Egito por volta dos 42 anos. Ele passa 22 anos preso. Quem lê acha que foi assim, de um dia para o outro. Passa 20 anos preso, cara. Aí esse imediatismo dos crentes de hoje, você fala assim, meu amigo, Deus tinha uma promessa para José, falou que ele estaria acima do pai, da mãe e dos irmãos, e isso leva quase 30 anos, porque é 20 anos preso, depois mais 7 anos de fartura, os pais ainda estão lá, porque está tendo fartura, e depois só nos 7 anos de pobreza é que o povo começa a voltar a pedir ajuda, porque aí não tinha comida na terra. Então é 30 anos. E você que acha que a promessa de Deus vai vir na sua vida amanhã assim. Você pega Moisés, a vida de Moisés é dividida em ciclos de 40 anos, cara. Os primeiros 40 anos de Moisés não era nada. Aí ele mata um cara, fica 40 anos depois lá. Para depois vir resgatar e ficar mais 40 anos no deserto. Cronologia. Se você não tem isso, você acaba passando para as pessoas que as promessas de Deus são instantâneas. Não necessariamente. Então o estudo da cronologia é importante para isso. Os personagens, os profetas contemporâneos, você vai ver que houve um período que os profetas se concentraram. O período, por exemplo, da manifestação de sinais de Deus, existem épocas específicas. O próprio progresso da revelação, o cumprimento das profecias e por aí vai. E aí, então, você não vê mais ninguém velho lá. Peraí. Então vamos lá. Aí nós colocamos aí um quadro na sua apostila e tem um erro nesse quadro. Acontece, né, Márcio? Então há um erro de digitação aí que eu quero que você arrume. Nesse quadro, nós colocamos, partimos do pressuposto 6.000 anos antes de Cristo. Pastor, essa data é precisa? Não, isso aqui é mais ou menos. O judeu, ele faz esse cálculo, eles estão no ano 5.780, alguma coisa. Então, eles acreditam que essa data é a data precisa da criação de Adão. Tá? Então, é lógico que tem uma margem aí, mas nós colocamos aí cerca de 6.000 anos antes de Cristo, quando começa a história bíblica da queda de Adão e tudo mais. Então, você tem a data, você tem o fato histórico que aconteceu, os personagens que viveram nessa época,
e os livros bíblicos que registram isso. Isso aqui é lógico, irmãos, você vai encontrar muito material bem mais detalhado do que esse aqui que eu fiz. Ok? E alguns com distinção de datas, inclusive, porque tem hora que você vai estudar a Bíblia, não é tão preciso como, né, gostaríamos. Mas você tem aqui, de certa forma, uma sequência que te ajuda nesse estudo da cronologia. Então, nessa primeira parte aí, de 6.000 a.C., você tem a queda do homem, depois 4.000 a.C., você tem a história de Noé, né, dilúvio. Depois do ano 2000 ou 1800 a.C., você tem já a formação de Israel, com Abraão, Isaac e Jacó. Depois, 1440, né, para frente, você tem Moisés. Veja que é aqui que você tem o registro das Escrituras. Nós estamos falando de milênios de tradição oral, né? Aí, em 1400, a conquista de Canaã, você tem o livro de Josué. Depois, o período dos juízes. Depois, você tem o período do Reino Unido, que é de 1050 a.C. até 930, mais ou menos, 922, eu acho que vai dividir. E aí você tem os livros que tratam desse período, né? Então, o primeiro rei, você tem Saul, de 1050 a 1010, ele era da tribo de Benjamim. Isso é importante você saber, que a promessa que Jacó deu, quando abençoou os seus filhos, isso lá, 1.400 anos, 1.200 anos antes, era que Judá reinaria. Aí vem da tribo de Benjamim e Saul. Não ia dar certo mesmo. Não era para ser. O povo desprezou uma bênção específica de Jacó. Sobre o Judá vai estar com o cetro na mão. Ele é o leãozinho. E aí depois, por isso, então vem Davi como representante da tribo de Judá. E aí você tem, mesmo no Reino Unido, Isbosete, que aí esse nome pode mudar aí dependendo da sua tradução, que reinou 7 anos em Israel. Foi quando o período que Davi ainda estava fugido e ficou só em Judá. E aí Isbosete reinou como se estivesse em Israel. Mas depois Davi consegue reunir todas as tribos de novo. E aí em Salomão, você tem Salomão por volta aí do ano 970 a.C., você põe 1000 anos antes de Cristo, né? Você tem aí Salomão escrevendo Provérbios. Aí você tem os textos lá, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, foi nesse período, 1000 anos mais ou menos antes de Cristo, tá? Na sequência aí, é aí que é o erro que a gente tem que arrumar. Você tem aí, de 931 em diante, o período do reino dividido. O reino dividido começa, na verdade, em 922 antes de Cristo. Eu acho que essa data não tem aí, e eu quero que você coloque. Ali está pequenininho, mas não sei se você consegue ver lá, ó, na frente de 923, está escrito dividido, aí eu pus entre parênteses, 922 antes de Cristo, foi quando é a divisão. E aí nós abrimos mais 2 colunas aí, dos personagens bíblicos, que é o reino do norte, e aí que eu errei, eu inverti o reino, tá? Na coluna que tem o rei Jeroboão, refere-se ao reino do norte. Então você põe uma setinha aí para mudar as 2 colunas, só o título. A primeira coluna é reis do reino do norte, Israel. E a segunda coluna é reis do reino do sul, Judá. Se não me engano, está errado aí, não está? Está invertido, não está? Então já arruma isso aí, porque senão você vai errar depois lá, falando dos reis de Judá, e na verdade é rei de Israel. Depois você vai dar uma pesquisada no mapa, geralmente algumas bíblias têm atrás, né, o mapa do reino dividido, então você vai ver, reino do norte por quê? Porque as tribos do norte ficou sob Israel, que é na onde sai a Samaria depois, tá bom? E o reino do sul, que é Judá e Benjamim, que está mais abaixo, onde pega Jerusalém, era o reino que foi
que teve como reis aí essa sequência dos descendentes de Davi, que foi fiel e que por isso a queda deles foi bem depois. Nesse período você já tem primeiro e segundo reis, segundo crônicas, e veja que o período de profetas só vai começar lá em Acabe e Josafá. Você tem aqui profetas atuando no período de Davi, de Salomão, de Roboão, tem, mas você não tem livros. Você não tem um livro do profeta Natã. Você tem? Não, não tem. Que foi o profeta que inclusive puxou a orelha de Davi. Então você tem o exercício profético, mas você não tem nenhum registro de profecias desses profetas nesse período. Os registros vão ser relacionados ou nos livros históricos, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, né? Ou nos Salmos de Davi, que expressa muitas coisas relacionadas aos profetas. Agora, os registros proféticos mesmo começam em Joel. Nem Elias e Eliseu você tem muita coisa, né? De livros. Você não tem um livro de Elias, você não tem um livro de Eliseu. Começa com Joel. Então, o primeiro profeta aí, Joel, depois Jonas, Amós, Obadias. Veja aqui, ó, o ano mais ou menos 840 a.C., tá? E os profetas vão até o ano 500, cadê aqui? Não, 400, até o ano 400, que é Malaquias. Tá? Então, irmãos, a única errata que você tem que fazer aí é trocar a coluna dos reis do norte para os reis do sul. Tudo bem? Feito isso? Porque senão na prova eu vou falar do rei. Qual que é o rei de Judá? Aí você vai pôr errado e eu vou ter que dar errado. Tá certo? Ah, mas eu segui que estava na apostila. A apostila não é inspirada. Tá bom? E aí você tem então o fim do período dos reis. Por que o do reino do norte termina lá em 723? Porque aqui já é o cativeiro assírio. O reino do norte caiu primeiro, né? E o reino do sul ainda continua aí um tempão, e aí depois cai com o exílio babilônico. E aí você tem o período do exílio babilônico, e aí você tem os profetas pós-exílio, que é Obadias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então depois você dá uma estudada legal aqui nessa planilhinha, porque, e outra, quando você for estudar o livro, é interessante você pontuar aqui que época que você está tratando. Os profetas do período antes do exílio vão falar do exílio, mas numa perspectiva profética. E os que viveram depois vão falar da restauração. Então, isso é interessante dependendo do texto que você vai usar para pregar. Tá? A destruição de Jerusalém, né? A primeira destruição, vamos assim dizer, depois a restauração com Esdras, com Neemias. E aí você tem o chamado período intertestamentário, entre os testamentos, ou interbíblico, que você tem o domínio persa, o domínio grego e os macabeus, né, o período da Macabeia, que são os chamados macabeus, que são cerca de 400 anos, irmãos, do ano 400 até o ano 0, né, que é o nascimento de Cristo, 400 anos de total silêncio de Deus em relação à profecia ou revelação profética. Pois não, Paulinho? A Arca da Aliança? Acredita-se que durante o exílio babilônico, né? Quando leva para a Babilônia, aí depois, quando retorna os utensílios, Babilônia o Iraque, onde está a Torre de Babel, tudo ali. Não, então, aí há uma discussão, né? Com o retorno do exílio, vem os utensílios.
Então, eu não sei até quando você vai para a história da antiguidade, há resquícios arqueológicos que voltou. E que quem levou embora foi Roma, né? Provavelmente da destruição do templo no ano 70 depois de Cristo. Aí traz. Inclusive tem uma obra de arte romana que tem o desenho da arca. E por isso que os arqueólogos acreditam que os romanos que sumiram com a arca. Mas, sendo sincero contigo, é um assunto que eu nunca me aprofundei, então eu não... Entendeu? É um negócio que eu nunca me aprofundei e tal, para saber de fato. Mas existe essa linha aí que os romanos, que na destruição de Jerusalém, que levam embora. Inclusive com gravuras, né? Se você pesquisar sobre o Império Romano, você vai encontrar uma gravura, você encontra lá o desenho de algo que é idêntico ao desenho da arca, conforme o que a gente imagina como ela era. Não, então, já tinha caído, porque Jesus já veio, já tinha mudado muita coisa, né? Mudado muita coisa. Tá certo? E mesmo com a Babilônia, porque esse cara leva a arca, todo mundo mexe nisso e tal, você não tinha mais essa ação, né, sobrenatural aí relacionado ao temor das coisas de Deus. Havia um período que Deus aplicou isso sobre o povo e depois o negócio, né, já perdeu isso, a ideia de que Deus, me retirei de você, então a arca é só uma caixa, meu amigo. É uma caixa, tá? Depois você tem aí na lista ainda a questão do Novo Testamento, né? E aí é interessante essa cronologia, é lógico que também essa cronologia é discutível em relação aos livros, né? Mas o primeiro registro do Novo Testamento foi Gálatas, né? Antes mesmo dos próprios evangelhos, né? O primeiro evangelho escrito foi depois aí do ano 50, provavelmente Marcos, né? Provavelmente não, o evangelho de Marcos foi o primeiro, depois Mateus, né? Lucas, e o último a ser escrito foi João. Então esse é interessante. Aí depois você tem terceiro João. A terceira João foi escrita primeiro, antes da primeira e segunda carta, né? Então somente para provar que a Bíblia não segue uma linha cronológica, né? Da colocação dos livros. E Apocalipse por último aí. E aí se você observar, junto com a escrita de Atos, você tem já o período da escrita de 2 Timóteo, que é a última carta pastoral a ser escrita. Isso por volta já do ano 65 e tal. Lembrando que no ano 70 você tem a destruição de Jerusalém. Paulo não cita em lugar nenhum a destruição de Jerusalém, então acredita que Paulo morreu antes, né? Então são dados cronológicos importantes. E esse tipo de sequência aí, ou de um quadro cronológico é importante dentro da preparação do bolo. Não necessariamente vai ser trazido, mas muitas vezes pode tirar muitas dúvidas na hora do preparo do bolo. Tá? Perguntas aí sobre cronologia? Você vai ter que trabalhar um pouco mais, né? O que eu quero chamar a sua atenção aí, observe que a maioria absoluta dos profetas e escritores pertence ao chamado período do reino dividido. Você não tem nenhum profeta no período do reino unido que escreveu. Você tem a atividade profética, mas não tem registro nenhum. A maioria está no reino dividido. E observe ainda que vários profetas tiveram um ministério superior ou igual a 40 anos. Profetizaram em Israel, né, por um ano de 40 ou mais, se você olhar aí. Então Amós, Oséias, Isaías, Miqueias, Sofonias, Jeremias, Daniel provavelmente aí bateu os 80 anos de ministério. Ele foi jovem para a Babilônia e pega lá ainda parte de Ciro, né, dos reis medo-persas, né? Então são ministérios longos.
40, 50, 60, 70, 80 anos de ministério. Que às vezes a gente pega e fala, o ministério do cara é como se fosse meses. Não é. O cara pregou, vive 40 anos e ainda não acontece o que ele pregou. Olha que situação. Pegou vários. Não só a transição de reis babilônicos e reis medo-persas, mas a mudança do Império Babilônico para o Império Medo-Persa. Então, quase 80 anos aí de ministério. Servindo como escravo, né, rapaz? No exílio, olha que coisa louca. E fiel. Ok, irmãos? Então é isso aí. Do curso de estudo bíblico aí, introdução ao estudo da Bíblia, o que eu quero motivar com essa aula aqui é que você aprofunde um pouquinho mais nessa questão cronológica. Existem livros específicos, existem atlas, né, da cronologia bíblica, que vai trazer detalhes, se você gostar do assunto, tal, existe alguma coisa na nossa editora, assim, de uma qualidade muito boa, com um livro grande, assim, com desenhos, com imagens, que aí, além da questão cronológica, vai trazer questões arqueológicas, então, sobre pesos e medidas, aí vai trazer foto de dracma, foto de o que é uma efa de farinha. Então, é lógico que isso, para o sermão, aquilo que eu te falei, faz parte do preparo. Mas quando você vai trazer um estudo bíblico, aí já muda de figura. Porque o estudo bíblico é o programa de culinária. O sermão só é o bolo. O estudo bíblico já é o Masterchef. Você vai vir ensinar, mostrar os ingredientes, como que você bate, o tempo, a temperatura da batedeira. Aí o estudo bíblico você pode fazer isso tudo. Ok? Vamos orar, encerrando aí nosso dia. Aí, já vai dar trabalho lá, Dilson. Já passou 15 minutos. Ó. Que Deus abençoe, não vai ter nada não. Vamos orar então. Ó Deus, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor nos deu, por esse tempo de estudo. E nós pedimos que o Senhor nos abençoe, nos guarde, de modo que possamos aprofundar cada vez mais, ó Deus, o conhecimento da Tua Palavra e nos preparar cada vez mais também para o Teu serviço. Que essas atividades, ó Deus, acadêmicas, possam motivar, ó Deus, a ter uma experiência cada vez mais próxima de Ti e uma edificação espiritual em nossa vida. Abençoe a vida dos meus irmãos, fortaleça-os, anime-os e renove as suas forças. É o que também clamamos em nome de Jesus. Amém.